A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Estamos abrindo o programa de hoje no Novembro Azul. Olha, mais diálogo, menos tabu. O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte entre homens no Brasil, mas quando detectado precocemente, tem mais de 90% de chance de cura. Se você ainda não fez o teste, procure um posto de saúde, procure o seu médico, porque nós amamos vocês. Nós da TV Passo Fundo, canais 26 e 526, programação esportiva. Estamos abrindo o programa de hoje, dividindo a bancada com o diretor de esportes da Rádio Planalto, narrador esportivo, Luiz Carlos Carvalho. Tudo tranquilo, meu caro Luiz? Tudo tranquilo, Jorge. Obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar por aqui para falar do nosso esporte. Primeiramente, falando sobre o nosso Fluminense, ou o vosso Fluminense, hein? Fluminense que está lá na 7ª posição do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Fluminense no Campeonato Brasileiro busca chegar entre os primeiros, mas o grande objetivo mesmo é ganhar a Copa do Brasil, que também já vale a vaga para a Libertadores. Muito bem, muito oportuna a sua observação. Ganha a Copa do Brasil e automaticamente está classificado para a Libertadores da América. É isso, meu caro telespectador. A expectativa, então, não é? De que realmente cumpra a sua missão o pó de arroz do Rio de Janeiro. Fluminense, que tem 51 pontos na tabela classificatória do Campeonato Brasileiro. Teremos a participação também, especialmente no segundo bloco, dos nossos integrantes do programa de esportes efetivos aqui no programa, Paulo Roberto Mafessoni, comentarista, narrador esportivo, e o nosso repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. Um abraço a vocês aí que também se ligam na programação de esportes da TV Passo Fundo. Olha, nós começamos o programa de hoje lembrando que já se conhecem os finalistas da Copa Rui Carlos Osterman, a Copa da Federação Gaúcha de Futebol. O Pelotas termina em primeiro com 16 pontos, Gaúcho é o segundo com 14. Brasil de Pelotas e Esportivo vem logo em seguida com 13 e 12 pontos, respectivamente. Vão para as finais aí, além deles, Aimoré, Juventude e o Internacional. Aimoré e Juventude, não é? Ficam por aí. Eu acredito que realmente a grande decisão fica entre Pelotas, Gaúcho, Brasil e Esportivo. Não é isso, Luiz Carlos Carvalho? Já temos a definição, então, Jorge, de quem vai se enfrentar na semifinal. Então, temos o Gaúcho e o Pelotas, que avançam direto para a semifinal. Aí tem o Esportivo, que é eliminado pelo Aimoré, que faz o enfrentamento com o Pelotas. E o Gaúcho enfrenta o Brasil, que elimina o Juventude. Aí está. Pelotas Pelotas e Aimoré. Pelotas e Aimoré, exato. Primeiro jogo na casa do Aimoré, jogo da volta na Boca do Lobo. Assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje, aqui na sua TV Passo Fundo. E a expectativa é de que o Gaúcho realmente consiga o seu objetivo, Carvalho, ou seja, chegar entre a liderança da competição, ou seja, enfrentando Brasil de Pelotas no meio de semana e depois no final de semana aqui em Passo Fundo. O jogo será no domingo às 3 da tarde na Arena B8. Isso é muito importante.
a participação do público torcedor, vá preparando aí a sua mochila, o seu boné, a sua camisa, porque nós queremos vê-lo na Arena BH do Esporte Clube Gaúcho, lá no Boqueirão, no próximo final de semana, no domingo mais precisamente, porque o jogo vai começar às 3 da tarde e tem caráter super decisivo. Nosso abraço também para o pessoal da turma do Gilberto Belaver, as meninas que sagraram-se tricampeãs do Circuito Sesc. E o 2025 segue com vitórias e conquistas. Circuito Sesc de voleibol, disputado recentemente, lá no 9 de novembro, e que trouxe para Passo Fundo e para a grande região este honroso título. Volto a dizer que tropeça o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, Flamengo se aproveita do tropeço do Palmeiras e reassume a liderança do campeonato com 71 pontos. Outro assunto que nós vamos discutir no programa de hoje. Aguarde um momento só, a gente volta depois do intervalo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Estamos aí no Novembro Azul com mais diálogo e menos tabu, minha gente. Luiz Carlos Carvalho, vamos começar falando sobre a classificação de Pelotas Gaúcho, Brasil de Pelotas e Esportivo. Sobraram a Aimoré, Juventude, Internacional e o São Gabriel, que foi apenas coadjuvante. O campeonato, ele tem o Gaúcho e o Pelotas com as melhores campanhas, o Pelotas em primeiro, o Gaúcho em segundo, com um porém. O Gaúcho é o único que venceu o Pelotas. O Gaúcho venceu o Pelotas aqui no confronto direto. E agora, empatou a primeira e venceu a segunda, né? Venceu o Brasil, empatou com o Brasil 0-0 lá no primeiro jogo, na estreia, e ganhou do Pelotas na Boca do Lobo na BH Arena. Então isso fez com que o Gaúcho chegasse à frente do Brasil. Na última rodada o Gaúcho ganha do Juventude e o Brasil acaba empatando com o Esportivo. Então o Gaúcho chega à frente e, como diz o regulamento, o Gaúcho e o Pelotas têm a garantia de fazer o jogo da volta em casa. O Gaúcho recebendo o Brasil, primeiro faz jogo lá no Bento Freitas, e domingo, esperando um grande público, 15 horas, contra o Brasil na BH Arena. E o Pelotas jogando
contra a equipe do Aimoré, lá no Cristo Rei, no meio de semana, e jogo da volta no final de semana na Boca do Lobo. Você acha que temos condições realmente, você que observou aí no decorrer de todo esse trabalho realizado pelo Fabiano Dais e pela própria direção do Esporte Clube Gaúcho, promovendo os jogos, buscando reforços, trazendo esses reforços e praticamente sendo correspondido pelo público, porque o Gaúcho não teve aquela oportunidade de jogar aos finais de semana. Poderia levar um público maior se tivesse esta ocasião, não? Pois é, esse é o grande momento de o torcedor lotar a BH Arena nesse domingo contra o Brasil. É uma disputa de 180 minutos. O Gaúcho já demonstrou sua capacidade na primeira rodada, foi lá, empatou 0-0, poderia até ter vencido. Agora o Gaúcho é um time bem mais fortalecido que aquele da estreia. O Gaúcho tem um ataque já reforçado. O Gaúcho tem aí, por exemplo... o Tucão, que já estreou fazendo gol contra o Juventude. Tem o Germano, que também é muito bom jogador, um driblador, da camisa 7. Além do Fogaça, que também marcou gol em cima do Pelotas. E o jogador que está fazendo uma grande temporada, o Maicon Assis, capitão, está sendo fundamental. O Gaúcho como um todo, Jorge, e telespectadores, o Gaúcho está bem. Desde o seu goleiro, passando pela defesa... Lucas Alves, goleiro que passa tranquilidade, a defesa, bons laterais, setor de marcação, meio de campo que tem trabalhado bem e o ataque decisivo. Esse Gaúcho é competitivo, agora são confrontos de ida e volta, a expectativa é que ele consiga seu objetivo. Você tem assim na planilha aí, ou na mente, no trabalho do Gaúcho, ele em 7 jogos teve 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. 11 gols marcados e 3 gols sofridos apenas. Um saldo muito objetivo, né? 8 gols. O Gaúcho, na minha opinião, só não fez um jogo bom de todos, que foi contra o Aimoré quando o Gaúcho perdeu. O Gaúcho levou um gol no finalzinho do jogo e começo do segundo tempo. Nos demais jogos, o Gaúcho foi bem, encarou o adversário fora de casa, empatou com o Esportivo fora, empatou com o Brasil fora, em casa ganhou do Pelotas, ganhou do Juventude, ganhou do São Gabriel. Então o Gaúcho está muito bem situado. Então está fazendo uma boa campanha. E o Gaúcho que tem uma tradição de chegada nessa copinha. Já foi a final contra o Esportivo, já foi a final contra o Avenida. Quem sabe agora, 2025, seja o ano de ganhar o título, subir para a Série D e avançar para a Recopa para enfrentar o Inter de Porto Alegre. Essa é a lembrança, não é? A Série D do Campeonato Brasileiro. Mais uma ocasião para o Gaúcho, porque ele já esteve lá no Campeonato Brasileiro, né? Já jogou a Série D e jogou a Série C. Então, mais uma oportunidade para o Gaúcho. Pelotas, Brasil de Pelotas, dupla Brapel. Será que vão ter algum privilégio nesta fase semifinal da competição? Ou vai ser dureza realmente? Acho que vai ser difícil para os dois, viu? O Pelotas não vai ter facilidade diante da equipe do Aimoré e o Brasil de Pelotas contra o Gaúcho. A verdade é que todos querem uma vaga na Série D, né? Mas o Brasil de Pelotas me parece que já está confirmado. O Brasil já tem vaga, né? O Brasil já tem a vaga na Série D, mas tem uma rivalidade com o Pelotas, então ele quer ganhar esse título. E as arrecadações também são importantes nessa ocasião aí, não é? Sem dúvida. O torcedor do Pelotas sempre comparece em bom número, torcedor do Brasil. Torcedor do Gaúcho também tem comparecido, mas dá para comparecer mais gente, inclusive, no próximo domingo. Para quem gosta de futebol, realmente, indiscutivelmente, e para quem torce para o Gaúcho e para o futebol de Passo Fundo ir adiante, não é? Isso é muito importante, a presença do público torcedor. Pois é, fundamental, ele é decisivo nesse momento que agora o grupo tem demonstrado um bom trabalho, tem um bom trabalho do Fabiano Daitz, um excelente trabalho do técnico, da direção, feito um grande trabalho, então o Gaúcho está fazendo um bom campeonato. É um time, na minha opinião, melhor que aquele do primeiro semestre. Esse Gaúcho aqui iria competir para valer na Série A2. Esse time aqui é muito mais forte que aquele do primeiro semestre. Só que a Série A2 ainda não tem uma definição de quando vai começar, não é? E, consequentemente, não tem como manter este mesmo plantel aí, que se torna até praticamente inviável. O que se tem uma ideia é que ano que vem vai ser no segundo semestre, final do primeiro semestre e começo do segundo.
mas se trabalha com a ideia de uma copinha no primeiro semestre. E essa copinha aí, que é o sonho também de participação com destaque do Passo Fundo para o ano que vem, e o Gaúcho. Então, quem jogar a copinha vai ter já um time encaminhado para a Série A2. Quem não jogar a copinha vai ter que começar do zero. Então, por isso, seria fundamental o Passo Fundo e o Gaúcho estarem presentes. Vamos torcer para que efetivamente isso aconteça, né? Porque o Passo Fundo se destacou aí nas categorias de base, o Esporte Clube Gaúcho foi campeoníssimo na série Sub-17, né? Gaúcho Sub-20, Passo Fundo Sub-17. Exato, Gaúcho no Sub-20 e o Passo Fundo na Sub-17. Sim. Então, a base é fundamental, no meu entender, e eu acredito naqueles que gostam de um futebol de raiz. Sem dúvida, o Passo Fundo está formando uma nova geração vitoriosa, tem jogadores de qualidade que estão aparecendo aí. O Passo Fundo sempre revelou grandes jogadores, né, Jorge? Desde a sua história que começou lá em 86, sempre formou bons nomes. E esses meninos têm um grande futuro no clube. E o Gaúcho tem uma base muito boa, jogadores que foram campeões aqui em cima do Inter de Santa Maria. Jogadores quase prontos, e mais algum detalhe, lapidar bem para a próxima temporada. Tem jogadores aqui que daqui a pouco vão dar grandes alegrias para o torcedor periquito. Você falou, Luiz Carlos Carvalho, da probabilidade do Gaúcho manter esse plantel aí. É difícil, né? Mas há probabilidade, você que conversa nos bastidores com a direção do Gaúcho. Aliás, a direção do Gaúcho às vezes dificulta o nosso trabalho. Que eu tentei essa semana um contato aí com o presidente, com a secretária do presidente e tal, e já de antemão antecipava que eles estariam ocupados durante a semana. Porque a nossa intenção aqui é mais do que nunca divulgar e incentivar para que o torcedor efetivamente vá ao estádio. A direção do Gaúcho vem fazendo um grande trabalho, montou muito bem esse elenco, juntamente com o técnico, com o Fabiano, muito bem montado esse elenco aqui. E o Gaúcho também tem uma outra qualidade que é importante, está preocupado em formar a sua nova geração de torcedores. Tem um projeto interessante, Chalaça da Manhã, que está incentivando novos torcedores, crianças que estão se apaixonando, que estão deixando de lado o celular para ir ao estádio de futebol, estão se apaixonando pelo clube, pela BH Arena, vão ser os torcedores do futuro. Então o Gaúcho está de parabéns com esse trabalho inovador. Nós não somos videntes, não é? Mas pela campanha que fez o Gaúcho, chegando em segundo lugar nesta fase semifinal da competição, marcando e tendo um saldo de gols de 8 e marcando 11 nesses jogos, nesses confrontos contra Pelotas, contra Brasil, Esportivo, Aimoré e o Juventude e o próprio Internacional. Nós não somos videntes, mas no confronto direto, Brasil de Pelotas e Gaúcho, o que te parece? Porque o Brasil de Pelotas veio de sangue doce, veio como quem não quer nada para a competição. Aliás, nesse detalhe nós comentávamos aí com o Dantas e o Mafessoni, né, de que o Brasil, endividado como estava, dificilmente faria jus, assim, ou frente aos adversários. Mas veio beliscando o jogo, beliscando as rodadas e está aí na semifinal. E já vai para uma final na expectativa. O Brasil é muito forte jogando no seu estádio, tem bons jogadores. E tem a torcida, não é? Tem a torcida que joga muito, faz um grande papel no estádio. E começa a viver um novo cenário o Brasil, que é a era SAF. O Brasil está virando SAF. E isso faz com que ele se prepare para uma nova etapa. Vai ser um adversário competitivo, é um Brasil muito forte pela frente. Então não vai ser fácil, mas o Gaúcho demonstrou sua competência jogando fora de casa. Então a gente confia muito que o Gaúcho consiga buscar essa classificação. Eu quero ser mais objetivo, eu quero que o Esporte Clube Gaúcho vá para as finais. E estou vendo no final do túnel ali essa luz, essa possibilidade. O Gaúcho vai buscar indiscutivelmente, diante do Brasil de Pelotas, um resultado positivo lá na Princesa do Sul nesse meio de semana, para decidir a sua vida no campeonato, nesta Copa Governador do Estado e Copa Rui Carlos Osser, Copa Federação Gaúcha de Futebol, não é? E Rui Carlos Osser. Eu acredito que o Gaúcho faça isso,
porque o Fabiano Dait é um técnico experiente, consciente do que vai realizar o seu time, tem o time na mão e vai buscar um resultado positivo fora de casa para a decisão no próximo domingo aqui na Arena Biante. O Gaúcho pode se esperar um time que vai lutar pela classificação, e eu lembro aqui que em 2018 o Gaúcho foi para a decisão da Copinha e ele também faz o primeiro jogo fora, que foi contra o Ipiranga, outro clube tradicional. O Gaúcho foi lá, o Colosso da Lagoa, e venceu por 2-0. Ganhou na casa do Ipiranga. Daí trouxe para casa a vantagem e confirmou a sua classificação. Então, se olhar aquele jogo, foi uma atuação impecável do Gaúcho contra o Ipiranga, quem sabe ele possa servir de inspiração esse jogo para buscar a sua vaga. Tudo é fundamentado, então, no jogo do meio de semana para trazer a decisão para casa. O Gaúcho fez uma bela campanha, chega em segundo lugar. Pelotas tem 16 pontos somados contra os 14 do Gaúcho. E talvez venha a decisão também para a cidade de Passo Fundo, com Pelotas e Gaúcho. Eu acredito mais no Pelotas contra o Aimoré de São Leopoldo, se bem que o Aimoré corre por fora, né? O detalhe é o seguinte, olhando hoje, primeiro é passar pelo Brasil. Se fosse uma final contra o Aimoré, a tendência é o jogo decisivo aqui em Passo Fundo. Contra o Pelotas, jogo da volta lá na Boca do Lobo. Mas primeiro tem que passar pelo Brasil e vai ser uma disputa bem difícil. Cada passo devagar, né? Tem que ir devagar, não adianta dar um passo além da expectativa, né? Sim. Muito bem. Pelotas 16, Gaúcho 14, Brasil de Pelotas 13, Esportivo 12, Aimoré 10. Eu não entendi essa do Esportivo chegar com 12 e o Aimoré com 10 pontos. Como é que funciona esse... O que aconteceu aí, tinha esse confronto aí, os dois primeiros passavam direto, Gaúcho e Pelotas. Sim. E os demais faziam um enfrentamento. Nesse caso aí, o Juventude ficou à frente do Internacional e ele fez o enfrentamento com o Brasil. Então, e aí o time do Esportivo contra o Aimoré. Como o Brasil chegou em terceiro, ele pegou o último a se classificar. O sexto, no caso, o Juventude. Aí o quarto enfrentava o quinto. Aí que variou a classificação. Sim, aí. Exato. Mas vamos falar mais um pouco ainda sobre o Gaúcho e as categorias de base. Você citou aí que a direção está fundamentada realmente nisso. Quais são os meninos que podem ser aproveitados depois de lapidados, como você mencionou aí, um pouco mais lapidados? Theo Torres, muito bom jogador. O Marquinho já chegou até a fazer gol no time profissional. Nós temos aí o Clebson, jogador driblador, que tem habilidade. Enfim, são vários atletas. Está formando uma base muito boa o Gaúcho. Então, daqui a pouco, eles vão aparecer no time principal. O Gaúcho revelou, na temporada passada, um bom goleiro, Jorge. Sim. E automaticamente acabou negociando com o Grêmio Porto Alegrense. Tem uma fatia ainda de participação no passe desse goleiro, que ainda não despontou no time tricolor lá da capital. Mas o Gaúcho substituiu bem a questão do goleiro, trazendo o Lucas Alves agora para o segundo semestre. Quem é esse moço? Esse goleiro, ele estava no Veranópolis, que eliminou o Passo Fundo nos pênaltis. O Lucas Alves foi o grande responsável pela classificação do Veranópolis contra o Passo Fundo, autor de grandes defesas, e inclusive chegou a interessar ao América de Natal. Mas ficou no Veranópolis, depois foi contratado pelo Gaúcho. E esse menino aí, esse goleiro Renan, que defendeu pênaltis na classificação das categorias de base do Gaúcho, né? Que é do São Luís de Juí, que pertence ao São Luís de Juí. Será que ele vai ser vinculado ao Gaúcho ainda ou já voltou lá para a Colmeia do Trabalho? A direção vai se manifestar ainda sobre o elenco, mas eu acho que se ele ficasse, seria muito importante ter esse goleiro pronto para ser utilizado, e vai precisar. São muitos jogos para a próxima temporada. Então, eu tenho que dizer que o Gaúcho escolheu muito bem os seus jogadores para esse segundo semestre. Muito bem. Muito bem selecionados. Aí está. Vamos mais uma vez conclamar a você, meu caro torcedor, meu amigo, você que é periquito do Boqueirão ou que é periquito de outras plagas da cidade aí, prepare a sua camiseta, a sua bandeira, o seu boné, porque nós queremos vê-lo
às 3 da tarde de domingo, lá na Arena BH. Ingresso facilitado, você pode adquirir inclusive esse ingresso online e automaticamente reservar o seu lugar preferido lá na Arena BH para torcer pelo Esporte Clube Gaúcho. Porque o Gaúcho, tenho certeza, vai ser aquele gaúcho de antigamente. Está voltando o periquito do Boqueirão, Luiz Carlos Carvalho. Tem que fazer diferença domingo, porque vem a massa do Brasil. A galera do Brasil vem lá de Pelotas, vem certamente com um número considerável de torcedores no domingo. É verdade, o Brasil de Pelotas sempre que vem traz a sua massa torcedora e o pessoal não é de matar com a unha, não é? O pessoal vem para torcer e torce até o final, inclusive com a charanga. A charanga do gaúcho, diga-se de passagem, está muito boa também. Está bem animada, viu? Está bem animada, temos aí 2 torcidas organizadas. Estão fazendo bonito, viu? Agora, um jogo no meio de semana e outro já no final, há um desgaste para a equipe que viaja no jogo, na volta do jogo, não é? Que é o caso do Gaúcho. Mas também há um desgaste para o Brasil de Pelotas, que enfrenta o Gaúcho naquele problema até certo ponto nervoso, não é? Preocupado com o resultado e depois preocupado com a viagem para chegar aqui no domingo e tentar dar a sua resposta. Esperamos que a resposta seja dada pelo Gaúcho. É, o que tem a favor do Gaúcho, Jorge, é que o Gaúcho ficou treinando 2 semanas. Pôde aí ter um tempo para recuperar seus jogadores, o desgaste, e ele está se preparando somente para a semifinal. O Brasil teve que enfrentar o Juventude 2 vezes. Você e sua equipe de esportes já estiveram acompanhando esses últimos treinamentos do Gaúcho? Os treinamentos nem todos, né? Mas o trabalho aí no dia a dia, a gente acompanha, tem as informações e os jogos. Então, a gente percebe que o técnico Fabiano tem dado a oportunidade, o pessoal do banco tem entrado, tem tido a oportunidade, tem rodado o grupo muito unido, viu? Percebe um time muito unido, determinado no Gaúcho. Nestes 7 jogos disputados, você trabalhou em quantos? Na metade? Ou um pouco mais? 4 jogos. Como comentarista também, me parece? Repórter, comentarista, narrador, estive em todas. É versatilidade, então, Luiz Carlos Carvalho. Mais narrador e repórter. Sim, mas você, logicamente, que é o narrador titular lá de esportes da Planalto, mas me parece que um dia você já havia se anunciado lá, diz, olha, hoje eu vou como repórter de campo e comentarista. Matar a saudade dos tempos de repórter. Somos em 2 narradores, né? Eu e Benhor Borges, então estamos aí nessa caminhada junto com o Gaúcho. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos já em seguidinha, inclusive com a participação de Mafessoni e Dantas com seus comentários. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.
amigos, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte e a TV é Passo Fundo. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Estamos dividindo a bancada hoje com o narrador esportivo e diretor de esportes da Rádio Planalto, Luiz Carlos Carvalho. E contamos também com a participação do repórter de todas as ocasiões, o Carlos Dantas, com seu comentário. Vem de lá, Dantas. Caros amigos telespectadores da TV Passo Fundo. Um abraço ao seu Jorge, o Mafessoni e o Luiz Carlos Carvalho também, nosso convidado especial aí, participando nessa mesa de debate. Eu estou aqui na linda e maravilhosa cidade de Pelotas, a histórica Pelotas, que no século 17 e 18, principalmente no século 17, né, foi uma das cidades mais ricas e charmosas e luxuosas do Brasil. Hoje, uma cidade que, em decorrência do tempo, ficou um pouco abandonada no sul do Brasil, né? Não há investimento do poder público aqui, principalmente federal, que o município daqui é vinculado. Então, é uma cidade que precisa de um apoio para melhorar seu aspecto urbano. Mas, quanto ao futebol, o Pelotas vai muito bem. Tem duas grandes equipes, o Pelotas e o Brasil de Pelotas. E, casualmente, nesse meio de semana aí, vamos ter o Gaúcho jogando com o Brasil do Pelotas, aqui em Pelotas, a primeira. E depois, domingo, o torcedor do Gaúcho tem que ir em massa, independente do resultado de Pelotas, no domingo, aí no estádio, né, B8 Arena do Gaúcho. Vai ser um grande jogo, um grande espetáculo. Então, esperamos que o torcedor compareça em massa para que o Gaúcho passe pelo Brasil de Pelotas, que não vai ser fácil. Tem uma torcida maravilhosa e fanática, né? Se todos os times do Brasil tivessem uma torcida que tem o Brasil de Pelotas, que agora, nesse momento, está endividado, mas com a SAF, que é a qual ela optou, vai, né, se reestruturar, se reerguer com o apoio total dessa torcida. O São Gabriel deu o que tinha que dar, e aí, por causa dessas posses, não é à toa que um time falido se inscreve para um campeonato e a federação caiu na conversa do conto do bilhete. Então a federação agora vai ter que mudar os seus critérios para aceitar inscrições de equipes que sabidamente não têm condições de participar de uma competição. Está aí. Polícia Federal bateu lá em São Gabriel, no estádio do São Gabriel, e há 2 jogos sob suspeitas, e suspeita não, parece que está confirmado um deles, a previsão principalmente desse último de 5-0, e um jogo contra o Internacional. Houve denúncia, inclusive eu li na internet, logo que chegou o novo treinador, teve um participante da internet, que não sei de onde, eu não publiquei porque eu não me interessava e não tinha prova, mas agora começa a juntar as pedrinhas. Esse participante da internet colocou lá que o treinador que chegava no São Gabriel, que eu não sei o nome, já tinha participado do negócio de jogos de aposta lá no Mato Grosso, me parece. Então, fechou todos. Então, o São Gabriel em si não merece isso, uma equipe, né, com tradição, mas quem pega essas equipes, esses empresários aí, né, tem que abrir o olho, e a federação foi que permitiu isso. Então, a federação até agiu de boa fé, mas não esperava isso. E aconteceu. E aí, quanto menor a equipe, mais fácil dessas falcatruas de jogar casa de aposta acontecerem. Então, o rigor nas próximas competições, na exigência de documentos, exigir antecedentes, né, folha corrida de cada um dos dirigentes que vão comandar essas equipes que não tem estádio, não tem torcida, que aparece de uma hora para outra com um grupo de empresários comandando, né? Nem todos os empresários agem de má fé. Isso aí foi uma aposta que a Polícia Federal está desvendando agora. Mas o fato existiu e está aí, né? Não é à toa que a Polícia Federal vai de graça num lugar. A Polícia Federal não vai de graça. Quando ela vai é porque tem alguma coisa. Para encerrar, dupla Grenal. Santos venceu nesse período aí da apresentação da seleção brasileira,
venceu o Palmeiras, que estava com 12 desfalques, e com isso, Jesus está chamando o Internacional. Se o Inter não empatar, pelo menos empatar com o Ceará durante a semana, certamente já vai estar dentro da faixa do rebaixamento. E o Grêmio também precisa vencer para que o rebaixamento não chame. Um empate, uma vitória do Grêmio ou um empate já afasta o Grêmio definitivamente da zona de rebaixamento. Mas o Inter, inclusive o seu planejamento para 2026 está parado no Internacional. Por quê? Porque os dirigentes não sabem se o Inter vai se manter na Série A ou vai cair para a Série B. Até eles estão na dúvida. Então vocês vejam como o assunto é sério e, infelizmente, se o Inter não vencer, faz parte, né? Poderá rebaixar sim. Time grande rebaixa sim. Ok, pessoal? Desejar o meu abraço e boa sorte para o pessoal do futsal, que joga em Arapiraca, em Alagoas, e boa sorte ao Gaúcho no fim de semana, que consiga um grande resultado. Tchau, tchau, aquele abraço e até a próxima. Muito bem. Obrigado, Dantas, por sua participação. Nós estamos preocupados, Luiz Carlos Carvalho, com o desempenho da dupla Grenal e do próprio Juventude, os representantes do futebol gaúcho no Campeonato Brasileiro de Futebol. Ou seja, o Internacional é o 15º colocado com 37 pontos. Em 14º lugar está o Grêmio com 40. E o Juventude vem numa crescente. 3 vitórias consecutivas, 2 fora de casa, reabilitou-se, está na zona do rebaixamento ainda com 32 pontos. E a sua impressão, será que ele tem condições realmente de fugir do rebaixamento? O Juventude vai depender muito desta próxima rodada, tem um enfrentamento com o Cruzeiro. Se ele consegue uma vitória, ele dá um salto. Esse jogo é em casa. Em casa. Pois é. Então, tudo pode acontecer. Cresceu o Juventude, não dá para descartar essa possibilidade de recuperação ainda. E aí a dupla Grenal fica a interrogação. O Grêmio um pouco mais tranquilo, 3 pontos à frente, mas nem tão tranquilo ainda. A diferença básica hoje de Grêmio Internacional é o Grenal. O Inter errou um pênalti aos 50 do segundo tempo. Se ele marca o gol, estariam os dois lado a lado hoje, com 37 pontos. O Si é uma periódica, não é? 38, o Inter teria 38, o Grêmio teria 38, o Inter tem 37, o Grêmio 40. Exatamente. O Grenal foi o fiel da balança a favor do Grêmio porto-alegrense. Só que o Grêmio tem altos e baixos. E quem tem mais baixos realmente é o Internacional. Quando se espera uma reação, isso não acontece. E o Grêmio tem aí a seu favor que vai pegar o time rebaixado, que é o Sport. O Internacional não tem. O Internacional vai ter 3 jogos fora e 2 em casa. Eu acho que teria que fazer, para ficar tranquilo, 44 pontos. 42, 43, mas 44 tranquiliza. O que você analisa aí o mau desempenho de Grêmio Internacional? As contratações não deram certo ou nos bastidores as coisas não estão como devem acontecer? O Grêmio se preparou mal para o Campeonato Brasileiro, não contratou, sabia que o time era carente, manteve esse grupo, melhorou porque reforçou e trouxe jogadores experientes. E essa recuperação passou inclusive pelo Grenal, o Grêmio deu um salto. E o Internacional cometeu esse grande erro de perder os jogadores, não repor, achar que com esse grupo reduzido daria para permanecer. E agora está sentindo essa falta, essa alternativa, e vai ter que ser forte nesses próximos jogos para escapar do rebaixamento. O treinador do Internacional foi infeliz no seu depoimento. Ele quis se expressar dizendo que os homens que tem jogando pelo Internacional não correspondem como homens que deveriam ser. E o pessoal da crônica, inclusive, aproveitou e já fantasiou a coisa, dizendo que o treinador do Internacional disse que o futebol é para homem. O que você achou dessa repercussão e da própria crônica que aproveitou? Ele foi infeliz na sua colocação. Não usou os termos adequados e gerou isso.
num ambiente conturbado como está o Internacional, foi mais um motivo aí para críticas. Realmente desrespeitou o público feminino, então pediu desculpas depois, até o clube divulgou uma nota, mas são vários problemas que se acumulam diante de um clube aí que passa por maus problemas dentro e fora de campo. Pois é, o Internacional está difícil, o Grêmio ainda, conforme você disse, está fugindo ali, embora com 40 pontos, mas tem que mostrar um pouco mais de serviço, tanto o Grêmio como o Internacional. O Juventude, então, fica naquela expectativa. No teu parecer, o resultado do próximo confronto com o Cruzeiro vai definir as coisas para o time lá da Serra. Se o Juventude vence, ele vai chegar aos 35 pontos. Aí faltam 4 rodadas. É possível ainda acreditar que cresceu jogando 2 partidas fora. Ele ganha em Recife do Sport, ganha no Rio do Vasco da Gama, que serve até como lição para o próprio Internacional. Ele vai ter 3 jogos fora, Internacional. Vai ter Ceará, Vasco e São Paulo. Se o Internacional não for capaz de buscar fora, achar que só os jogos em casa ele pode buscar, é pouco. Juventude mostrou que é possível buscar fora também. Esse jogo contra o Ceará é fundamental para o Inter. Sim, até porque o Ceará tem 42 pontos. O Internacional vencendo, ele vai para 40, fica 2 pontos. Então o Ceará também volta a se preocupar. Esse jogo atrasado do Palmeiras, que perdeu para o Santos no meio de semana, foi fundamental para o Santos e prejudicial para o time do Abel. O Palmeiras cai para a segunda posição com 68 pontos. O Flamengo simplesmente sepultou o Sport Recife com uma goleada em cima do time lá do Recife e foi para 71. Na minha opinião ainda, o Palmeiras, eu fico com ele como pretendente ao título. Você acredita no Palmeiras ou acha que o Flamengo agora sacramenta realmente a conquista do título brasileiro? Eu acredito que as 2 próximas rodadas serão decisivas. Se o Palmeiras não conseguir chegar nessas 2 próximas rodadas, dificilmente chegará. O Flamengo, na minha opinião, tem um grupo melhor que o Palmeiras. Tem mais alternativas de grupo. Eu acho que o Palmeiras é melhor que o Flamengo. O Palmeiras é melhor, mas o todo do Flamengo é melhor. O STJD, mudando um pouco de assunto, apenas puniu o Bruno Henrique por participação naquele caso lá de cartão amarelo, forçar o cartão amarelo e tal, com cestas básicas, prestação de serviço e tal, R$100 mil, não é? Você acredita que a Justiça Desportiva vai julgá-lo da mesma maneira ou vai usar de outros argumentos diante da pressão que a crônica está dando? Temos a esfera penal e a esfera da Justiça Desportiva. Nós temos aí um problema, nós temos um código de Justiça Desportiva que é de 2009, completamente desatualizado, que não prevê nada sobre resultados, favorecimento, enfim, extracampo. Isso possibilitou, inclusive, que esse jogador tivesse uma pena reduzida, pagamento de uma multa e absolvição. Você tem aí, para decidir, integrantes do STJD que está no Rio de Janeiro. Queira ou não queira, são torcedores, são conhecedores do direito, mas também são torcedores. E na hora decisiva, você perderia um jogador como o Bruno Henrique. Então é uma questão, o STJD tem que ser revisto, e esse código tem que ser atualizado. Muito bem. Opinião do nosso advogado, né? Professor e narrador esportivo, comandante da equipe de esportes da Planalto, Luiz Carlos Carvalho. Vamos continuar ainda com a nossa programação, chamando agora o narrador esportivo Paulo Roberto Mafessoni, a sua observação no programa de hoje. Alô, amigos do esporte. Pois então, o Campeonato Brasileiro chega na sua fase quente, decisiva, tanto nas séries A como B. Na Série A, a briga do título aparece mesmo entre o Flamengo e o Palmeiras. O Palmeiras que teve um tropeço neste último final de semana ao ser derrotado, é claro, jogando com sua equipe reserva, mas perdeu para o Santos no finalzinho do jogo. E com isso deu uma parada e o Flamengo não tomou o conhecimento do Sport de Recife e fez uma goleada sonora lá no Recife, vencendo o jogo por 5-1. Hoje, os estudiosos indicam que
o Flamengo tem 72% de probabilidade de ser o campeão brasileiro de 2025. Já o Palmeiras, 26,6%. O Cruzeiro aparece com 1,4%. E o Mirassol, quem diria? O Mirassol aí, ó, em quarto colocado com 0,011%. Os demais não têm chances matemáticas, segundo cálculos dos especialistas, para chegarem à conquista do título brasileiro. Já a parte de baixo da tabela, ela mostra que é uma briga nessa reta final. Eliminado mesmo somente a equipe do Sport Recife, com 100% já, está fora, vai jogar a Série B do ano que vem. O Fortaleza, que fez grandes campanhas nos últimos anos, está cotadíssimo para cair também com 95,2%. Já o Juventude, o nosso Juventude Gaúcho, tem 82% de probabilidade de ficar fora. E o Vitória, 61%. Agora, acendeu o sinal vermelho para o Internacional, porque a diferença com o Santos passou a ser de apenas 2 pontos. E o Santos tem 36,3% de chances de ser rebaixado para a segunda divisão e o Internacional 21,6%. O Grêmio também não está fora, embora com um índice de 2,7%. São jogos decisivos que Grêmio e Internacional terão no meio da semana para permanecerem. O que, convenhamos, é muito pouco para um futebol acostumado a vencer, como é o futebol brasileiro. Na Série B, o que surpreende a todos é que a Chapecoense, que vinha liderando, vinha fazendo grande trabalho, agora talvez não dependa só de si mesmo, precisa vencer e ainda ter resultados combinados para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Assim como o Remo também, que veio sempre despontando, fazendo uma grande apresentação no Campeonato Brasileiro da Série B de 2025. É uma luta. O Coritiba, o Coxa Branca, está de volta, já o primeiro a subir, o seu arquirrival, o Atlético Paranaense, o Clube Atlético Paranaense, está brigando para ser. E poderá ser o primeiro, como também poderá ficar fora, dependendo dos resultados combinados. A Série B, em sua fase quente, muito decisiva e trazendo muitas emoções para o torcedor. No futsal, o Atlântico perdeu no jogo de ida e agora tem o jogo da volta no próximo domingo no Caldeirão do Galo, em Erechim, pela Liga Brasileira de Futsal. O Passo Fundo tem um jogo decisivo e precisa vencer no tempo normal e também na prorrogação para conseguir seguir à frente e fazer a grande decisão no Campeonato Brasileiro. Todos nós torcemos que isso realmente aconteça. Surpresa legal foi a derrota, né, do Clube Esportivo de Bento Gonçalves, perderam para o Aimoré por 1-0. E esse será aí agora então o adversário do Pelotas, a equipe do Aimoré, lá de São Leopoldo. Já o nosso querido Gaúcho joga na quinta-feira em Pelotas, diante do Brasil de Pelotas, e depois, no próximo domingo, faz o jogo da volta em casa, diante do seu torcedor. Oxalá, eu queria que fosse o adversário que fosse fazer a final com o Gaúcho, a equipe do Brasil, porque o Brasil já tem série, está na Série D, isso facilitaria a vida da equipe do Periquito Passo Fundense. Mas vamos aguardar os acontecimentos para ver o que acontece. No futebol feminino, o Grêmio Porto Alegrense foi bem. Venceu 3-0 a equipe do Juventude no jogo de ida no Alfredo Jaconi. Amigos do programa de esportes da TV Passo Fundo, ficamos por aí e marcamos um novo encontro para a próxima segunda-feira. Valeu, um abraço. Obrigado, Matheusoni, um grande abraço. Um abraço também para o Gilberto Belaver. Gilberto Belaver é tricampeão do circuito Sesc com o vôlei feminino. Conquista realizada no último dia 9 de novembro, conquistando o tricampeonato do circuito do Sesc, Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, voleibol feminino. O título é de uma das mais tradicionais competições do vôlei gaúcho. Veio para Passo Fundo pela terceira vez. Valeu, meninas! Valeu, comissão técnica top! Seguimos fazendo história. Beleza, não, Luiz Carlos Carvalho? E o interessante é que essa equipe, na fase decisiva, não perdeu nenhum set. Ganhou todos os sets. É uma atuação perfeita na equipe do técnico Gilberto Belaver.
Equipe que tem grandes jogadoras e que vai vir ainda mais forte nos próximos campeonatos. E o detalhe é que o Giba vai revezando, as meninas vão se formando, concluindo cursos na Universidade de Passo Fundo e praticamente permanece equilibrado em termos de qualidade, não, Luiz? Além de um grande técnico que é o Gilberto Belaver, ele sempre observa jogadores que estão, ou aqui no caso jogadoras, né, da equipe de voleibol, que estão chegando no mercado, ou que tem um talento, ele já está observando as jogadoras aí, nessa equipe feminina, que podem chegar e dar certo. Então ele é um visionário. Oh, beleza, ótima observação, ótimo adjetivo, visionário nosso Gilberto Belaver. Mas vamos voltar às coisas de Passo Fundo a nível de futebol, porque o assunto maior neste meio de semana e final de semana é Esporte Clube Gaúcho e Brasil de Pelotas numa possível chegada à final da competição da Copa Rui Carlos Osman, Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Primeiro jogo lá em Pelotas no meio de semana e no domingo, às 3 da tarde, quero ver você lá na Arena B8 no Boqueirão, circuito do Periquito do Boqueirão, o Esporte Clube Gaúcho, para um jogo importantíssimo. Aliás, vai ser o jogo do ano para o Gaúcho e para o futebol de Passo Fundo a nível profissional, não, Luiz Carlos Carvalho? É o grande jogo, sem dúvida, para o Gaúcho, a possibilidade de chegar numa competição nacional, de fazer um enfrentamento com o Internacional numa decisão de Recopa. Imagine o Gaúcho ganhando essa competição, ele vai disputar uma competição nacional na próxima temporada, vai ter calendário cheio e vai poder fazer uma final contra o Internacional. Imagine se esse jogo vem para Passo Fundo, casa cheia, viu? Muito bem observado aí pelo Luiz Carlos Carvalho, que é do meio. Você falava aí no bloco anterior que o Gaúcho trouxe um centroavante de qualidade, que já havia marcado o gol na sua estreia. Como é que é o nome desse moço? Ele é o Tucão. Léo? É o Tucão, é. Tucão. Cabeceador, tem boa imposição física, disputa com a defesa, é um excelente atacante. Você acompanhou o currículo dele já ou não? Ele já tem uma experiência, ele é capixaba, já passou pelo futebol em vários estados, tem uma rápida passagem também no futebol internacional, a informação, e é um jogador aí que chegou já fazendo gol, né? Deve ter trabalhado com o Fabiano Dait, sabe, por indicação dele, né? Ah, sem dúvida. Chegou já mostrando a diferença, viu? E qual mais é o ponto referencial, além do Tucão, outro ponto referencial do Gaúcho, ponto básico, meia cancha, linha de zaga e tal, que possa realmente se destacar nesta oportunidade, nesta semifinal? Tem o Germano aí, que é o parceiro do ataque, numa grande temporada, o Fogaça, mas outros dois jogadores fundamentais. O Luiz Fernando, que passou lá pelo Passo Fundo também, que é o capitão, líder da defesa, e o Maicon Assis, o camisa 10, que realmente está demonstrando sua qualidade, excelente capitão, e começa lá pelo goleiro. Então, como um todo, o Gaúcho cresceu dentro e fora de campo. Cresceu também no condicionamento físico, não, Luiz Carlos Carvalho? Porque o professor Marco Aurélio de Oliveira, o nosso querido amigo Chiru, para quem não sabe, esteve de volta, ou está de volta lá na Arena B8, logicamente mostrando o seu serviço profissional. Marco Aurélio, grande trabalho está fazendo no Gaúcho, o Gaúcho corre do início ao fim. A preparação física, a condição do time, a gente percebe o trabalho da semana. Faz um grande trabalho no Gaúcho. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar aí nas minhas andanças com a professora Marlene Volpe Frigeri. A Marlene foi professora do Estado e da Universidade e hoje é acadêmica da Academia Passo Fundense de Letras. E é fã incondicional do nosso programa, Luiz Carlos Carvalho. Vai a ela, dona Marlene, um grande abraço, muito obrigado pela preferência, por estar nos distinguindo aí com a sua sintonia. Isto é algo importante e que nos deixa dignificado. Obrigado aí pela companhia, pela audiência. Muito bem. E nós vamos encerrando o programa de hoje. Novembro Azul, mais diálogo e menos tabu. Você já fez o teste, Luiz Carlos Carvalho? Sempre. Muito bem. E o conselho que você dá àqueles que estão nos assistindo nesse momento? Pensar na sua saúde, o homem tem que dar o exemplo, amor à vida, amor à sua saúde.
Muito bem, aí está professor Luiz Carlos Carvalho. Tivemos a participação então de Carlos Dantas, de Paulo Roberto Mafessoni e dividindo a bancada com o Carvalho, com quem nos sentimos completamente à vontade e voltaremos logicamente em outra ocasião. Muito obrigado, Carvalho. Até logo mais. Até a próxima. Muito bem. Vamos encerrando, senhoras e senhores, a nossa participação na programação de hoje, agradecendo a sua companhia, desejando felicidades a todos e prometendo estar de volta com novas informações, com o Gaúcho, se Deus quiser, na finalíssima da Copa Rui Carlos Wasserman. Até domingo, lá na Arena B8. Contamos com vocês. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva!